5 lições sobre a vida que eu aprendi com RPG. Fazia um tempo que eu não gravava nada para esse quadro aqui no canal. Então, meio que para compensar isso, eu vinha fazendo alguns vídeos bem técnicos, bem explicativos de como funciona o RPG no geral, como cria um personagem, como o mestre cria alguma coisa. E eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo mais introspectivo, digamos, uma coisa mais genérica. Vou comentar apenas aqui 5 lições que eu aprendi sobre a vida jogando RPG. Claro, essa é a minha experiência e é baseada nos RPGs que eu já joguei. Se o RPG que você joga é diferente, vai chegar em outros resultados, mas tá tudo bem. O importante é que você também tire as suas lições. Mas direto ao ponto, a primeira lição que eu aprendi foi: o mestre tá aqui para te sacanear. Pensa na nossa partida normal. O mestre tá ali para criar um desafio, criar um empecilho para os jogadores e que os jogadores vão tentar resolver. O mestre nunca vai colocar alguma coisa fácil, trivial ou uma coisa que não seja um desafio para os jogadores. Porque senão não tem graça, não tem um jogo. Precisa desse elemento mais desafiador. Precisa dessa dinâmica. Traçando um paralelo com a vida, a gente sempre vai ter alguma coisa que está ali para nos desafiar, alguma coisa que está ali para nos tirar da zona de conforto. E afinal, é só assim que a gente ganha experiência no RPG, sobe de nível, a mesma coisa com a vida. Então tu vai enfrentar certos problemas, certas dificuldades, certos desafios que o mestre colocou para te sacanear. E sim, o papel dele é esse. Não adianta chorar, não adianta espernear, faz parte. O que nos leva ao segundo ponto. A vida não olha a nossa ficha para criar os desafios. No jogo de RPG normal, o mestre olha para as fichas dos jogadores e pensa: bom, eles são um grupo de nível 1 ou nível 2, vou colocar aqui um tipo de desafio mais simples, mais fácil de ser resolvido, com dificuldade mais baixa ou inimigos mais fáceis de serem combatidos. Ele não vai colocar um dragão pra gente enfrentar no nível 1 ou 2, isso vai ser quando estiver lá perto do nível 20. Nos níveis iniciais ele vai colocar alguma coisa como, por exemplo, bandidos de estrada, alguma coisa assim. A vida não olha pra isso. A vida vai colocar o dragão e o problema é teu se tu tá nível baixo. Da mesma forma que às vezes tu tá nível alto e ela vai colocar um bloquezinho pra tu matar. E é sobre isso. Ela não tá nem aí. E entender isso, compreender que essa dinâmica funciona assim, é bem libertadora. Então, fica mais ou menos um conselho aqui, uma visão otimista, é que se tu tá enfrentando um dragão, tá no caminho certo. A terceira lição é: a gente tem muito menos controle sobre as coisas do que a gente acha que tem. Agora eu falo como mestre. Às vezes a gente prepara toda uma sessão, monta todo um desafio para os jogadores, planeja, eles vão iniciar em tal lugar, eles vão para tal lugar, ali eles entram em tal masmorra, enfrentam tal monstro, eles têm tal e tal escolha para fazer, todas as possibilidades estão previstas. E os jogadores param ali na frente e dizem: ah não, a gente vai pro outro lado. E você diz: quê? Como assim? Eles vão pro outro lado e acabou, tudo aquilo que planejou, esquece, porque eles não vão usar. E aí, como mestre, você faz o quê? Pega o que preparou, todo o material, rasga, joga pro alto e acabou, vai ter que improvisar ali na hora. E a vida também tem muito disso. Às vezes a gente acha: não, eu vou controlar tudo, eu vou fazer dessa forma assim, vai dar certinho, o custo é esse, ou o tempo é esse, ou a forma é essa, ou eu tô preparado para sair daqui e chegar lá. Não, as coisas não vão funcionar assim. Às vezes vai ter um contratempo, vai ter alguma coisa que vai te tirar disso. E eu, alguns anos atrás, era muito assim, de organizar as coisas muito metodicamente, e aprendi que não, isso não vai acontecer. Faz parte de um bom mestre saber aceitar que os jogadores vão fazer coisas diferentes do que está planejando e não se planejar para tudo. Ter um preparo, claro. Tem inclusive mestres que dizem que não tem que ter preparo nenhum, que tem que ter tudo criado no improviso. Eu já acho que não, mas aí é um pouco de opinião pessoal. O ponto é que o mestre pode preparar algumas coisinhas, claro, para ter uma noção de o que está acontecendo e para onde vai a história, mas tem que deixar muitas pontas, até mesmo que ele não saiba como que ele vai narrar, ou que ele não saiba o que vai acontecer, porque os jogadores vão interagir. E nessa interação ele vai ter que improvisar. Então, de novo, esquece essa necessidade de ter tudo sob controle, tudo metodicamente definido. Se você é uma pessoa assim, vai ser difícil, eu sei. Eu era. Mas tenta. O quarto ponto é que uma boa história é muito mais sobre os personagens do que sobre a missão. No RPG eu aprendi que às vezes o mestre cria uma boa história, cria um bom início, um bom plot de como aquilo ali vai funcionar, por onde os jogadores vão passar e o que vai acontecer. Mas se os personagens não forem cativantes, se o grupo não for coeso, se o grupo não tiver aquela sinergia, não vai ser uma história legal. Pode ter o melhor enredo, a melhor história do mundo, não vai ser tão legal. Enquanto que se tu tiver personagens bem definidos e a estrutura deles muito bem montada, uma história bem profunda para cada personagem, motivações e personagens de forma geral bem construídos, a história pode ser clichê, ela vai ser boa, porque os personagens envolvidos eram muito bons.
Puxando isso pra vida, é mais ou menos como a gente se importar com o que a gente faz e não com quem a gente faz. E essa é uma lição que eu aprendi também. Então, às vezes não importa muito o que a gente está fazendo, e sim com quem a gente está fazendo. Ou pra quem a gente está fazendo. Ou por que a gente está fazendo. Não, por quem a gente está fazendo. E eu vou dar um exemplo aleatório. Às vezes não é nem sobre as amizades, ou sobre a família, ou as pessoas em si do trabalho, tudo ali. Às vezes por uma pessoa que passou na tua vida algum tempo e tu aprendeu alguma coisa importante com aquela pessoa, um mentor, alguém que te ensinou aquilo e tu carrega aquilo para o resto da vida. Às vezes é um pouco sobre isso, é sobre as pessoas que passam pelo teu caminho, do caminho da tua história. E as pessoas que ainda vão passar. Ou seja, de novo, é muito mais sobre o quem do que o que. E por último, mas não menos importante, quinta lição: se você não rolar os dados, o resultado é sempre falha. Começando pela explicação do RPG, sim, você tem algum desafio para enfrentar. O mestre vai dizer, rola o teste, vê se tu consegue executar aquela ação. Você tem a opção de não rolar os dados. O que acontece? O mestre vai narrar o que aconteceu na falha. Ou seja, ele parte do princípio que não tentar é falhar. E isso é muito na vida também. A gente tem que tentar, a gente tem que dizer, olha, eu tenho medo, não funciona muito bem, eu não sei como tentar, mas eu vou tentar, porque se eu não tentar, eu não vou conseguir. Se eu não tentar, a falha é garantida. Tudo bem que no jogo a gente às vezes pondera um pouco sobre a probabilidade de acerto ou falha. Tem situações em que apenas o 20, o valor máximo do dado, faz com que aquilo seja sucesso. Ou seja, do 19 para baixo, qualquer valor que cair, tu não vai ter conseguido executar a ação que queria. Mas aí tu vai ver que com essa falha, qual a probabilidade de ser uma coisa catastrófica? Se a probabilidade for nula ou muito baixa, de repente vale o risco, o 20 está aí para todo mundo. Então acaba que é muito sobre ponderar as probabilidades das coisas darem certo e não darem, mas de fato em algum momento vai ter que tentar. Claro, se a probabilidade da falha for muito maior que a de sucesso, é melhor não tentar de fato, também não é ser louco, né? Mas o fato é, a gente tem que tentar. Ah, eu não sei se eu consigo aquele emprego. Vai lá e te candidata. É o que tu quer, não é? Ah, eu não sei se eu consigo aprender sobre tal coisa. Vai lá e tenta. Tem bastante material no YouTube. Ah, mas é difícil. Tudo bem, pode ser difícil. Você vai demorar algum tempo. Mas se não tentar, não vai conseguir. Ah, mas tem coisas que pra mim são impossíveis. Ok. E as outras? Bom, eu trouxe aqui algumas experiências que eu tive e eu queria pedir para que vocês coloquem nos comentários também alguma coisa que o RPG ensinou para vocês em termos de lição de vida. Eu pretendo fazer um outro vídeo, logo, eu espero, com habilidades que o RPG trouxe para a vida. Não apenas lições que ele me ensinou, mas coisas que ele me tornou melhor ou que ele me tornou capaz de fazer. Mais ou menos como se fosse um curso intensivo de RPG. Por aí. Então coloca aí o que tiver de experiência para compartilhar com o pessoal e vamos fazer o RPG e ensinar lições a todos nós. Abraço! Botar gatinho no final do vídeo pra pedir like é sacanagem?